Oi, vamos continuar nosso estudo. Estamos vendo a carta aos Efésios, né? Que Paulo escreve quando ele está na prisão. Eu vou voltar aqui no capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 1. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, que a sua graça e a sua paz estejam com vocês, enviados por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. É o 1 e o 2. E ele está mandando essa carta para Éfeso, e Éfeso hoje estaria no lugar da Turquia, tá bom? E naquela época, Éfeso era uma cidade ela era uma cidade grande, cheia de mercadores e num lugar estratégico também, né, como é hoje a Turquia. Mas ela tinha ela é uma cidade muito idólatra. Ela tem, acho que até hoje não sei, o templo de Artemis, a deusa Diana, né? E Paulo começou ali como um missionário, né? Na cidade de Éfeso, com Átila e Priscila, e chegando ali o cristianismo, o amor de Deus, e foi tremendo, foi um início maravilhoso, né? Depois Paulo ficou acho que uns 2 anos e depois ele foi embora e tudo. Aí ele escreve essa carta depois de uns 13 a 15 anos, de volta, escreve para Éfeso. Por quê? O que aconteceu? Naquela época da conversão de muitas pessoas em Éfeso, foi um boom, né? Até as pessoas que achavam que... teve uma família lá que achava que falar em nome de Jesus ia saindo os demônios e tal. Mas a pessoa não tinha Jesus, mas falava em nome de Jesus, porque achava o nome poderoso tal, mas não tinham Jesus. Aí o demônio falava: Paulo, Cristo eu conheço, mas vocês não. Deram uma surra no pessoal. Bom, só para a gente lembrar que foi mesmo bem forte essa conversão, né? Apesar de ter sido com a idolatria e tudo, né? Só que atingiu uma época, já estava incomodando as pessoas que vendiam as estátuas da deusa Diana, sabe? Incomodou tanto. Gente, isso tudo está em Atos, viu? Às vezes até algumas coisas que eu estou esquecendo que está em Atos. Eles ficaram meio bravos, sabe? Porque estavam perdendo comércio, eram, né, muito dinheiro ali envolvido naquele comércio de vender ídolos, né? E daí foi uma batalha, né? Foi uma batalha grande, né? Mas também acontecia que muitos feiticeiros, todos que não tinham fé num único Deus, né? Que eles foram tendo essa fé, eles foram vendo que era tudo uma porcaria o que eles estavam vendo, e foi jogando aquele tanto de livros e livros para serem queimados. É muito interessante a gente ver isso também, né? E quando Paulo escreve, essa carta ela é muito especial, porque ela mostra o que nós somos, mostra o nosso fundamento, mostra
como que a gente tem que se firmar na rocha, que é Jesus. A gente fala rocha por causa daquela passagem que quando a casa foi construída na rocha, veio tempestades e tudo, e ela não caiu, né? E para a gente ficar bem firme, né? Porque ele fala aos santos e fiéis, né? Gente, vamos desmistificar os santos aí. Porque os santos são todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, abandonam seus pecados, começam uma vida nova, renovada. Um detalhe: andar em novidade de vida é renovar cada dia. Você vai renovando a sua vida, fortificando na fé, sabe? E sendo santos. Isso é ser santo, não é? Não quer dizer que os outros santos que fizeram muitas coisas não sejam santos. São, eles não são intercessores. Por quê? Porque nós vivos, né? Os santos vivos, que somos todos nós que aceitamos Jesus, nós podemos ser intercessores, né? Agora, os mortos, Deus fala, já tem outras passagens que a gente pode estudar, não é para mexer, né? Deixa ele lá, tá bom? Não é para mexer com eles, tá bom? Então, é bom a gente aprendendo isso, tá bom, gente? Não deixa da gente admirar, nossa, eu quero ser como um santo tal, eu quero ser como Maria, eu quero ser, sabe? É um exemplo para nós, né? Mas é pra gente saber que nós somos santos. Não importa se a gente está no 0,01%, mas a gente está caminhando, tá bom? Isso que é importante. Jesus está conosco, segura firme na mão de Jesus e vamos ver se dá para ver o 7. Efésios 1:7. Ele nos redimiu por meio de seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, e que ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Gente, acho melhor a gente ver esse amanhã, tá bom? Porque ele nos redimiu por seu sangue, você já sabe, perdoando todos os nossos pecados, de acordo com a graça de Deus. Mas esse é o 8, amanhã a gente vê, tá bom?